Eu já quero te convidar a abrir em João capítulo 4. A gente vai, na verdade, dar continuidade na história da mulher samaritana. Nós começamos domingo que vem, aliás, nós começamos domingo passado, né? Domingo passado, intencionalmente eu li uma primeira parte da história para extrair algumas lições e deixei também intencionalmente essa segunda parte para a gente refletir hoje, tá? No primeiro sermão nós demos ênfase no encontro que Jesus Cristo teve com aquela mulher samaritana. Um encontro lindo, rico de várias lições, muito profundo teologicamente. A gente pôde extrair ali várias lições para nossas vidas. E hoje, como vocês viram, o tema do nosso sermão é o lugar, que também a gente vai tentar extrair aqui o máximo de lições possíveis, tá? Só para a gente ganhar contexto, vamos ler a partir do verso 13, tá? Então a gente vai do 13 até o verso 24. Todo mundo abriu? Amém? O texto diz assim, a partir do verso 13. O áudio tá bom para vocês? Tá, ok? João 4, 13. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado pela liberdade de lermos, de meditarmos na tua santa palavra, Senhor. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor quebre as barreiras do nosso coração, as correntes do pecado. Ilumine o nosso caminho, ilumine o nosso coração e nosso entendimento, Senhor, para que a gente saia daqui cheios de Ti, cheios da Tua palavra, transformados, rendidos a Ti, Senhor, à Tua vontade e ao Teu Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós começamos domingo passado, contando a história da mulher samaritana. Como eu falei a princípio, nós demos ênfase nesse encontro. Uma mulher quebrada, em razão de suas escolhas, até então não conhecia Jesus, então era guiada pelos seus pecados. Jesus diz que ela não tinha marido, né? Ela teve 5 maridos, o que ela estava agora ainda não era dela. A gente viu pela história social, cultural e religiosa que era uma mulher rejeitada, meramente por ser mulher, então havia uma certa rejeição da sociedade, um abandono, por aí vai, até o presente momento do Senhor se revelar para ela. Então, aquela mulher quebrada, socialmente rejeitada, envergonhada pelos seus pecados, está olhando nos olhos do amor, está diante dos olhos da misericórdia e da graça. E aí Jesus se apresenta lá, junto ao poço, e Jesus fala: mulher, pacientemente, docilmente, mulher, eu tenho água que vai jorrar em ti vida eterna. Jesus fala para ela, Jesus
falando, né? Como eu falei domingo passado, meio que Jesus afunila a conversa, o diálogo. Ele prega o seu evangelho, que ele diz: olha, eu sou a vida eterna, eu sou a água viva. Jesus afunila para extrair dela a verdade. Tá, chama o teu marido. Não, eu não tenho. É verdade. Tu não tem, o que tu tem não é teu. E aí eu exemplifiquei, né? Para quem não estava aqui domingo passado, era como se Jesus tocasse na ferida. Realmente você está em pecado, você vive em pecado, ainda está em pecado. E Jesus toca na ferida, e aí surge, o diálogo continua, e aí surge no diálogo dela com Jesus algo interessante, que eu também trouxe domingo passado. Esta mulher, ela traz uma das questões cruciais e determinantes pelos quais judeus e samaritanos não se batiam. Eu trouxe domingo passado. Só recapitulando, eu trouxe 3 características. A primeira característica era a questão étnica. Os samaritanos surgiram a partir de uma miscigenação. Quando os assírios tomam o reino do norte, eles expulsam vários israelitas, e aí, para completar essa lacuna, eles chamam povos de outras nações, de outras culturas. E a partir daí, os samaritanos nascem, surgem. Então, o que os judeus concluíram? Vocês bagunçaram o negócio, vocês se tornaram impuros, porque vocês se relacionaram com outros povos, com outras culturas. Então, para o judeu, essa característica era muito forte. Para os judeus, os samaritanos eram ditos impuros, infiéis diante de Deus. Uma segunda característica que eu trouxe era que, para os samaritanos, eles só consideravam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, todos os profetas e os demais escritos, eles rejeitavam, contrariando, obviamente, aquilo que os judeus criam. Uma segunda característica dessa rivalidade. E uma terceira e última, que é o que a gente vai ver no texto, que ela coloca em questão, que é a questão geográfica. Ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Mas veja bem, nós samaritanos cremos que é nesse monte em Samaria o lugar que se deve adorar. Então para a gente é aqui. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, no Monte Sinai. Onde é, Jesus, o lugar? Qual é o lugar de se adorar a Deus? Para que o Senhor está falando comigo, onde eu possa adorar, ser grato ao Senhor, onde é o lugar? E a resposta de Jesus, meus irmãos, é a base da nossa reflexão de hoje. A resposta de Jesus, ela contraria a perspectiva daquela mulher. Porque o que é que ela esperava? Senhor, eu quero o CEP. Onde é o lugar? É aqui mesmo? Ou é em Jerusalém? E a resposta de Jesus é totalmente contrária. Jesus diz o quê? Mulher, o tempo já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então, nem é em Samaria, nem é em Jerusalém. Ou seja, a resposta de Jesus para aquela mulher não é onde, é quem. A resposta de Jesus para aquela mulher não é onde, como ela queria, é quem. Porque em Cristo, ou a partir de Cristo, paredes são paredes, estruturas são estruturas. Em Cristo, ou a partir de Cristo, não existe um lugar geográfico, específico, delimitado para se adorar a Deus. É como se Jesus Cristo inaugurasse um novo modo, um novo tempo, uma nova expectativa. Não, não é onde, mulher, é quem. Isso aqui é uma igreja, sim ou não? Sim. Mas essa igreja, esse CEP aqui, esse endereço, ele só é uma igreja porque nós estamos aqui. Então quando a gente sai daqui, isso é o quê? Isso é um prédio. Que anteriormente seria, sei lá, poderia ser qualquer outra coisa. Que nem no nosso antigo endereço era o quê? Uma delegacia. E a gente tomou de conta, invadiu. Calma, gente, não invadiu, tá? A gente, né, se apropriou do espaço. E aí passou a ser uma igreja. Então, enquanto nós estávamos lá, era uma igreja. Mas antigamente era uma delegacia. E a gente saiu de lá, eu não sei o que é mais lá. Não é nada.
Por quê? Pelo que Jesus está dizendo. Não é lugar. Não existe mais utensílios santos. Não existe mais um altar. Vamos subir no altar, varão. Não existe mais altar. Isso aqui é o chão normal. É quem, meus irmãos? Então, Luiz, o que o Pai procura? O que o Pai procura? Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. Por que Jesus especifica? Jesus procura os adoradores? Não, ele especifica. Olha, eu procuro os verdadeiros adoradores. Existe uma fala de um teólogo americano, já morto, no século XX, que sintetiza toda a nossa reflexão hoje. Essa frase de Hayden Wilson Tozer, ou mais conhecido como A.W. Tozer, ele sintetiza a nossa reflexão de hoje. Então, se você sair daqui, se você só levar consigo essa frase, eu fiz o meu trabalho. Então, escute, olha o que ele diz. Adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. Adoração não é a música que nós cantamos agora há pouco, mas é a vida que você leva quando a música para de tocar. Porque em Cristo o culto não acaba. Em Cristo, quando nós abençoamos e enviamos vocês, o culto da vida começa agora, a partir de agora. Porque olha a dificuldade dos crentes. Vamos acordar cedo amanhã, nós vamos cultuar o Senhor, nós vamos adorar o Senhor. Fulano, se ajeita, o culto começa às 6 horas da noite, vamos se arrumar cedo, que agora nós vamos adorar a Deus. Porque agora nós vamos cultuar o Senhor. Porque agora nós vamos louvar o Senhor. Mas veja o que Jesus inaugura. Isso aqui é um culto. Mas quando o culto, este culto programável termina, o culto da vida começa. E é lá, meus irmãos, no culto da vida. É no culto da vida, quando este culto termina, que nós provamos se somos o lugar ou não. Luiz, mas tu acabou de dizer que não tinha lugar. Não, somos nós. O lugar em Cristo somos nós, os verdadeiros adoradores. Mas é lá, meus irmãos, quando o culto termina, que nós provamos se somos este lugar de adoração ou não. Porque veja bem, pensa comigo, faz sentido para você, cristão? Nós temos 1h30 de culto. Faz sentido você separar essas 1h30 da tua semana para vir adorar a Deus, para vir cultuar a Deus, para vir honrar a Deus, e durante a semana você viver como um ateu? Faz sentido? Faz sentido você viver como se não tivesse o Deus, como se não tivesse o Senhor, como se Ele não te sustentasse e não segurasse as tuas mãos? Faz sentido? Ó Senhor, agora, hoje é domingo e eu vou te adorar. Aí na segunda-feira, sai do culto e esquece, e o abandona, e o rejeita, e tanto faz. Por isso que em Cristo, o lugar agora somos nós. Mas Jesus diz assim, ó, são os adoradores, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que espírito diz? O que é, Luiz, adorar em espírito ao Senhor? O que seria adorar em espírito? De que adorar em espírito fala? Primariamente, meus irmãos, adorar em espírito fala de reconhecer que Ele é Deus.
Adorar em espírito, primariamente, significa reconhecer que Ele, o Senhor, é Deus. Porque sem reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, todo o restante não faz diferença para nós. Todo o restante não nos move. Abra comigo Colossenses 1:16. Eu estou dizendo que o ponto de partida de adorar em espírito é reconhecer que Ele é Deus. Colossenses 1. A partir do verso 15. Lá Filipenses e Colossenses. Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses e Colossenses. Olha o que Paulo escrevendo na igreja dos Colossenses diz, meus irmãos. A partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele, meus irmãos, é. Jesus é o Senhor. Ninguém que o adore em espírito e verdade o adora sem reconhecer isso. Todas as coisas por Ele e para Ele e por meio dele são todas as coisas, para que em tudo tenha supremacia, todo o poder, toda a glória, toda a entrega, todo o sacrifício, toda a rendição, todo esvaziamento. E quando nós reconhecemos que é Ele o Senhor, quando nós reconhecemos que é Ele esse Deus, consequentemente nos leva a um quebrantamento. Meu Deus, Tu és Senhor. Lembra a visão de João? Ele cai como morto, porque ele vê o Senhor, seus olhos como chamas de fogo. E aí quando miseráveis pecadores como nós olhamos para o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a gente se aquebranta. Não há espírito altivo, não há, meus irmãos, peito estufado, não, há quebrantamento. O Senhor diz e nós o ouvimos, o Senhor fala e nós o atendemos. Sabe? É igual. Quem já levou baculejo da polícia aí? Ninguém? Já levou não, Iago? Baculejo do raio? Já levei. Para! Ei. A mesma hora. Não, se tu não levanta a mão, tu corre isso. Levanta outra mão. Sim ou não? Eu lembro uma vez, mais novinho, adolescente ainda, o meu primo andando de moto, verminoso andando de moto, sem carteira, e eu muito menos, era mais novo, e eu. Aí, esse cara de moto, 3 remotinhos do raio, né? Garupeiro, mão na cabeça, garupeiro na mão na cabeça. Aí eu, meu Deus, o que é garupeiro? O que é garupeiro? O que é garupeiro? Mão na cabeça. Aí eu desci da moto. Então quando ele fala, meus irmãos, é tipo isso. Vai bater de frente? Não. Nós somos o trigo. Ó, a gente se cuida. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Por quê? Porque Tu és o Senhor. Porque Tu és o Rei. Então reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor,
nos leva a quebrantamento, meus irmãos, nos leva à santidade, nos leva à reverência, à honra, porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Honra, meus irmãos. Diga, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, o que o Senhor quer que eu abandone agora? Diga para mim, Senhor, que eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não governo a mim mesmo, eu sou teu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Diga, Senhor, com a tua doce voz, com a tua doce presença, porque tu és o Senhor. Então quando Ele fala, nós o ouvimos. Agora sabe qual é o nosso problema? É que Ele tem falado, meus irmãos. O Espírito Santo tem falado à sua igreja, seja na palavra do Senhor, seja em aconselhamento, seja um irmão. E às vezes as vozes estão tão altas no nosso coração, no nosso ouvido. Às vezes a turbulência e o caos da sociedade, da família, dos pensamentos e sentimentos está tão alto que a gente não consegue ouvir. Mas Ele está falando, e o Espírito Santo está falando, e falando, e falando, e falando. Isso, meus irmãos, é adorar em Espírito. Nós reconhecer que Ele é o Senhor, nós reconhecermos que a partir dessa honra, dessa glória, há um quebrantamento, há um desejo pelo Senhor. Senhor, eu te amo, Jesus. O que o Senhor quer que eu deixe, o que o Senhor quer que eu abandone, o que o Senhor quer que eu faça, diga para mim. Ele nos conduz, meus irmãos. Nós reconhecemos, nós nos aquebrantamos, nós buscamos santidade, reverência e honra ao seu nome, porque não é qualquer Deus, não é um outro Deus, Ele é o Senhor. E este Senhor foi que desceu à terra e padeceu pelos nossos pecados. Ele é digno, meus irmãos. Algumas pessoas abandonam a igreja. Ah, meu Deus, aí eu não senti amado na igreja, não ter amor na igreja. Tá, meu irmão, você vai encontrar esse amor aonde? Porque a igreja é a arca de Noé, cheia de animal, sujeira, bagunça, odor, dificuldade na logística. Bota esse animal para cá, bota esse animal para lá. Sara as feridas desse animal, a igreja, e nós é que somos responsáveis de coordenar a logística. Calma, tu tem que ter paciência com o irmão, ter paciência, calma, respira. Não, deixa eu te colocar nesse cômodo de cá, está muito agitado. Mas nós somos os cooperadores. A igreja é essa grande bagunça da arca. Mas onde você vai encontrar amor se não for aqui? Onde você vai encontrar misericórdia, perdão, maturidade, se não for aqui? Então é aqui. Por mais difícil que seja ver o irmão, meu Deus, me ajuda. Mas é aqui, meus irmãos. Mas ele continua. Nós temos que o adorar em espírito e em verdade. E o que que verdade se refere? O que que verdade fala? Escute. É a vida em conformidade com o seu caráter. É uma vida, quando esse culto termina, que corresponda àquilo que nós cantamos, que corresponda àquilo que nós ouvimos da sua preciosa e santa palavra do Senhor. É uma vida que corresponda à sua santidade, à sua honra, porque ninguém vai adorá-lo em espírito e viver em mentira. E ninguém vai adorá-lo em verdade, se não for em espírito. As duas coisas estão unidas. Então o que Jesus está ensinando àquela mulher? Quando ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ele está dizendo assim: mulher, não existe mais lugar específico geográfico. Porque o coração que eu acabei de regenerar em ti,
Que esse é o primeiro passo. Ele regenera o nosso coração, nos dando a fé, fazendo a gente se aquebrantar diante dele, conhecê-lo, porque este coração que ele acabou de regenerar já tem o DNA de um verdadeiro adorador. Ou seja, a vida dela não mais um rito, não é ir para o monte, não é ir para o templo que eles construíram, não é um rito, não é vir à igreja, não é levantar as mãos, não é cantar, vamos levantar as mãos, vamos, agora vamos curvar a cabeça, vamos. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a tua vida precisa ser um reflexo de alguém que foi transformado pelo seu amor. A vida daquela mulher precisa ser um reflexo de quem ela o ama agora, de quem ela honra agora. Nossa vida deve provar, meus irmãos, quando este culto termina, aquilo que nós estamos esperando. Aí olha só, se ser um verdadeiro adorador, se ser um cristão hoje fosse crime, nada, igual a realidade de outros países, mas se fosse crime ser um cristão, se fosse crime ser um verdadeiro adorador, teriam provas para te prenderem? Não responda não. Teriam provas para te prenderem? Lembra de Pedro? Lá, fugindo, negando Jesus. Aí a galera, ei, tu fala igual a ele, viu? Tu anda igual a ele, tu se comporta igual a ele. Não, quero disfarçar. Mas já estava entranhado. Porque aqueles que foram regenerados têm um DNA de um verdadeiro adorador, meus irmãos. Ei, tu é diferente, cara. Você fala como ele, você se parece com ele. Então nossa vida deve provar aquilo que nós estamos esperando. Então deixa eu te perguntar nessa manhã. Escute, se o nosso encontro fosse hoje com o Senhor, com aqueles que têm os olhos como chamas de fogo, com aquele que se humilhou de sua glória, deixou a sua glória, se humilhou e passou tudo que passou para nos salvar, sofreu o que sofreu. Se hoje fosse o nosso encontro com o Senhor, e Ele olhasse para os seus olhos, Ele diria: sua vida é de verdade, você não é uma fraude. Será que Ele diria isso a nosso respeito, irmãos? Filho, sua vida é de verdade, você não é uma fraude. Você me buscou, você me amou, você lutou, você carregou as duras cargas, mas você perseverou. Ou o Senhor olharia para nós e diz: quem é tu? Não me recordo não. Não, Senhor, mas eu cantei, eu preguei, eu evangelizei, eu fui missionário, eu rodei o mundo, eu orei línguas, eu profetizei, eu fiz tudo isso e aquilo. Lembra do texto, Mateus 7? Porque o que o Pai procura? Os verdadeiros. Isso fala de essência, isso fala de identidade, isso fala de pertencimento. Meus irmãos, o que é que nós queremos? O que é que nós projetamos estar no céu? Se lá é um lugar de santidade, se lá é um lugar de pureza, se lá é um lugar de alegria, se a gente faz pouco caso aqui em vida. O que é que você quer no meio de gente santa? O que é que você busca no meio de gente que honra o nome do Senhor? Sabe o que é que Paulo diz em sua carta? Eu esmurro o meu corpo à servidão
para que os meus membros não sejam colocados como injustiça. Mas hoje nos púlpitos a gente não fala de sacrifício, de luta, porque santidade é um caminho, meus irmãos, doloroso. Honra a Deus é um caminho doloroso, meus irmãos. Por isso eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu deixe? Sonde o meu coração. Mas a gente quer ser tratado como se Deus desse um presente. Pronto, esse aqui é o teu presente, te livrei disso. Não, meus irmãos, Jesus é o caminho. Isso pressupõe trajetória, isso pressupõe um caminho a ser percorrido, e esse caminho é apertado, vai exigir de nós esforço, vai exigir de nós entrega, meus irmãos, vai exigir de nós sacrifícios, vai exigir de nós lágrimas, meus irmãos, vai exigir de nós acordar cedo pela manhã para dizer: Senhor, eu só quero a tua presença, eu não quero mais nada, só quero desfrutar da tua doce presença, Senhor, porque tu és aquilo que eu tenho de mais precioso, porque tu és o Senhor. E naquele dia, meu Senhor, eu quero que o Senhor olhe nos meus olhos e diga que eu fui um bom servo, um bom filho e um verdadeiro adorador. Porque no final das contas, meus irmãos, escute, céu e inferno, poeticamente eu ensino, né? Digo isso para vocês: aqueles que perseverarão, aqueles que perseverarem com as cargas, com as feridas, com o auxílio do Espírito Santo, e chegarem lá e o Senhor olhar nos seus olhos e dizer: vem, meu filho, são aqueles que em vida, nesta terra, disseram: Senhor, faz a tua vontade. Então eu estou vulnerável, eu estou vazio de mim mesmo. Pode tirar o que o Senhor quer tirar, tire de mim, eu me esvazio de mim, eu sou assim mesmo, Senhor, não importa, que o Senhor preencha o meu ser. Mas aqueles que perseverarem e conseguirem estar com o Senhor, foram aqueles que, mesmo sofrendo e padecendo, disseram: Senhor, faz a tua vontade. Luiz, e aqueles que foram condenados? E aqueles que o Senhor dirá: cara, eu não te conheço, eu vi que você canta muito bem, cara, você prega muito bem, você tem uma oratória boa, você tem uma boa ortodoxia, genial, cara, mas eu não te conheço. Aqueles que o Senhor dirá: eu não te conheço, foram aqueles que em vida disseram: faça a minha vontade. E o Espírito Santo falando: não, é aqui, ó, meu Deus, abandona esse ódio do teu coração, abandona essa malícia, abandona a mentira, abandona os pecados que te afastam do Senhor. E o Espírito Santo falando, por quê? Porque Ele quer gerar em nós essa estrutura de um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Então não faz sentido, meus irmãos, você cultuar o Senhor nessa manhã aqui e quando chegar em casa você tratar mal a sua mulher. Você levanta as mãos aqui e quando chega em casa você trata mal o seu marido, você trata mal os seus filhos, você agride os seus filhos. Não adianta de nada, meus irmãos, não é coerente, não corresponde com aquilo que nós cantamos, se a nossa vida não prova que nós pertencemos a Ele. O Senhor disse que nós somos pacificadores. Aí você sai daqui e está promovendo contenda. Tu viu o que ela disse? Tu viu o que ela falou? No meio da família: não, esse tio, ele vai estar lá no jantar, no almoço? Não, não vou não. Tio é abusado, chato, nem quero ver. Não, essa prima, não me desce, não quero. Tu viu o que ela disse no jantar passado? Promovendo contenda. Não adianta, meus irmãos, você sair daqui com as mãos levantadas para o céu e você chegar em casa e você vai para o seu quarto, você vai para o seu banheiro e você faz aquilo que é nojento aos olhos do Senhor.
Mas deixa eu te contar uma coisa. Parece uma péssima notícia, mas é uma boa notícia. Você nasceu de novo, amém? Não. Amém? Amém. Você tem o DNA de um verdadeiro adorador, tá? Então, deixa eu te... Parece uma péssima notícia, mas é uma boa, tá? Sabe que você está pecando? Você está consciente que você está pecando? Seja nas palavras, nas atitudes, nos comportamentos. O Espírito Santo está lá. E é isso que nos constrange. Porque mesmo pecando, mesmo ferindo, mesmo envergonhando o seu nome, o Espírito Santo está lá. Porque ele não pode habitar. Ele não pode desabitar, melhor dizendo. Se você foi alcançado por este Senhor, se você foi alcançado por esta graça, por este precioso amor, meus irmãos, Ele está com você. Talvez até esse momento, essa estrutura de um verdadeiro adorador ainda não se formou. Talvez por questões dogmáticas, por distanciamento, por afastamento, você ainda não tem entendido o que de fato é essencial para o Pai. Mas o Espírito Santo fala aos nossos corações. Talvez a sua vida esteja uma bagunça, assim como a vida daquela mulher. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. O Senhor, Ele é especialista em formação. Era sem forma e vazia a Ele. Era uma bagunça, Senhor. Cada coisa em seu lugar. Belo. Ele cria e recria. Ele chama à existência o que não há, passa a existir. De cacos espalhados, meus irmãos, Ele faz uma obra perfeita. E é olhando para Ele, meus irmãos, que nós seremos aperfeiçoados. Não tire os olhos de Jesus. Mesmo em meio aos pecados, mesmo em meio às fragilidades, mesmo em meio às tensões, mesmo em meio às crises, não tire os olhos de Jesus. Porque ao olharmos para Ele, que nós seremos aperfeiçoados. Quando nós olhamos para este olhar de amor e de graça, nós somos aperfeiçoados. É por amar, meus irmãos, o Senhor, que nós rejeitaremos o pecado que habita em nós. É por amar ao Senhor que nós nos tornaremos verdadeiros adoradores. Então nós não adoramos porque nós queremos ser alguma coisa. Nós o adoramos porque nós já somos. Amém? Nós não adoramos porque Ele vai nos dar alguma coisa. Está aqui entranhado dentro de nós. Nós pertencemos ao Criador e sustentador do universo. E é esse que o Pai procura. Ele acha em nós, meus irmãos, este lugar. Ele achará em nós, meus irmãos, este lugar, de forma que nós o adoremos em espírito. Ele é o Senhor. Ele é digno da minha honra, do meu sacrifício, da minha disciplina. E nós adoraremos em verdade. A minha vida corresponde. Eu não o envergonho. Eu não envergonho o Evangelho. Eu sou um santo. A carta de Pedro diz: sede santos, porque eu sou santo, meus irmãos. É uma vida que corresponda àquilo que nós esperamos. Para encerrar e a gente orar, eu pergunto para vocês nessa manhã: o que o Senhor precisa ainda retirar de ti? Para que você seja de fato o verdadeiro adorador? O que você precisa abandonar ainda? Onde é que você precisa lutar para ser santo, para reverenciar o nome de Deus, para testemunhar o nome de Deus? Porque olha só, aos casados, né? E aos que vão casar já. Você ama, não ama? Sim ou não? Ama. Pode ser chato como for, mas você ama.
ama. Rapaz, às vezes é um porre, meu marido, é um porre a minha mulher, mas eu amo. Então se você ama, você procura agradá-lo, sim ou não? Você procura servi-lo, sim ou não? Você procura fazer de tudo para que haja um ambiente de paz, sim ou não? Você se esforça, sim ou não, gente? Vou procurar o melhor presente. Ela não gosta dessa calça. E eu gosto tanto dessa calça, mas porque ela não gosta dessa calça, eu não uso essa calça. Só para fazer o querer dela. Sim ou não? É assim ou não, gente? Por que nós não tratamos o mesmo com o Senhor? Por que o pastor de vocês tem que lutar para te convencer uma coisa que tu já deveria estar convencido? Por quê? Por que eu tenho que me esforçar para tentar te convencer aquilo que tu já deveria estar convencido? A gente tem que falar, meu filho, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que chorar, você tem que jejuar, você tem que... Mas você já deveria estar convencido disso. Por isso você não amadurece nunca. Por isso que você é sempre um menino de bebê, um menino de chupeta e fralda, sempre. E você não quer encarnar esse DNA que já é presente em ti. Não, eu já sei. A gente tem que trazer uma palavra de oferta para te convencer a ofertar. Mas já era para você estar convencido de que a obra do Senhor precisa de dinheiro. Aí eu tenho que trazer uma palavra para te convencer. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Isso aí é porque a senhora não trouxe café para mim, meu Deus, senão eu estava mais calmo. Fiquei meio agitado por conta da cafeína, tá? Meus irmãos, vamos orar.